No plenário do Supremo hoje, um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento de ações dos governos do Pará e do Distrito Federal. Eles questionam decisões da Justiça Trabalhista que bloquearam as contas da Emater paraense e do metrô do Distrito Federal. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem as informações. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, essas duas ações, elas estão sendo julgadas aqui pelo STF em conjunto. Inclusive, elas chegaram no mesmo mês, em junho do ano passado. O relator é o ministro Edson Fachin, que ainda em 2018 concedeu duas liminares, suspendendo o bloqueio das contas do metrô do DF e também da Emater do Pará. As contas estavam bloqueadas por decisão da Justiça Trabalhista, porque essas empresas têm dívidas trabalhistas com empregados e a Justiça do Trabalho, então, entendeu que deveria bloquear para garantir o pagamento aos empregados. A grande discussão aqui no STF é se o pagamento dessas dívidas devem ser pelo regime dos precatórios, que é utilizado pela Fazenda Pública, ou do direito privado. Na sessão de hoje, tivemos apenas o voto do relator. Vamos ver. Na sessão desta quinta-feira, o ministro Edson Fachin, relator das duas ações, decidiu, no caso da Emater do Pará, manter suspenso o bloqueio das contas. Para ele, a empresa de assistência técnica e extensão rural presta serviço público e preenche os requisitos que a iguala às empresas públicas. Por isso, o pagamento de dívidas trabalhistas deve ser pelo regime dos precatórios, igual da Fazenda Pública. A escolha do público-alvo da política pública levada a efeito pelo Estado do Pará não permite que se possa supor a lucratividade como intuito dessa empresa. Já em relação ao metrô do DF, ele decidiu mudar a decisão de 2018. Explicou que o metrô da capital federal tem caráter concorrencial, porque é possível verificar competição com outros meios de transporte. E ainda que visa o lucro. Neste caso, as contas do metrô podem ser bloqueadas. Os gastos com folha de pagamento e respectivos encargos sociais de seus funcionários não serão mais computados na apuração dos gastos totais de pessoal do Poder Executivo do Distrito Federal, defendendo-se aí, portanto, autonomia para gerir política de pessoal, contratações, remuneração. Em seguida, o ministro Marco Aurélio falou que as ações não poderiam ser propostas pelos governadores por falta de legitimidade. As empresas contratam pela CLT, mas não querem se subordinar ao regime de execução própria, que é o regime alusivo aos direitos trabalhistas. Não admito em si a legitimidade dos governos para o ajuizamento dessas ADPFs. Por maioria, o plenário decidiu julgar as ações, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar o caso. Ainda não há data para o tema voltar à sessão. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, acompanhou a sessão e tem outras informações. Karina, boa noite. Boa noite, William. Hoje, depois do intervalo, os ministros retornaram e discutiram mais dois casos que estavam em lista, né? Não estavam na pauta dirigida, mas estavam na lista dos ministros. Um agravo regimental da relatoria do ministro Edson Fachin e um outro agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Luiz Fux. No caso do ministro Edson Fachin, tratava-se de uma ação rescisória que pretendia que um julgamento realizado no Supremo, depois da decisão ter transitado em julgado e ultrapassado 7 anos do trânsito em julgado, ou seja, em que a situação ficou consolidada, ele pretendia que essa nova jurisprudência fosse aplicada ao caso concreto para reverter o acordo que teria sido celebrado entre essa empresa e o governo do Rio Grande do Sul sob a alegação de coação. O ministro Edson Fachin, além de considerar também o fato do lapso temporal de 7 anos, ter ultrapassado em demasiado o prazo decadencial previsto na legislação processual de 2 anos para a propositura da ação rescisória, entendeu que o que se pretendia era modificar algo que já tinha sido consolidado pela coisa material, pretendendo a retroatividade dessa decisão do Supremo. Os outros ministros acabaram também entendendo que não seria cabível a ação rescisória, porque nesse caso, mesmo que ele alegasse que o acordo teria sido feito sob coação, a ação que deveria ter sido proposta
jamais poderia ser ação rescisória, além do prazo de 7 anos, ultrapassados os 2 permitidos pela lei, mas sim uma ação anulatória. E em razão desse fundamento, o ministro Edson Fachin acabou reajustando o seu voto e o agravo regimental acabou sendo denegado. E no julgamento da relatoria do ministro Luiz Fux, num julgamento bastante rápido, eles acabaram julgando procedente uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava diversos dispositivos de uma lei de 2010 do estado de Santa Catarina, cujos dispositivos acabavam tratando de obrigações impostas a seguros de veículo e que, de uma certa forma, também interfeririam na legislação de trânsito. Para o ministro Luiz Fux, que acabou sendo acompanhado por votação unânime, apenas o ministro Luiz Roberto Barroso não votou porque se declarou suspeito para proferir voto nessa ação, entendeu que houve uma usurpação de competência da União, nesse caso, para legislar sobre direito civil, seguros e também sobre trânsito. Votação unânime, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Perfeito. Uma cobertura ainda mais aprofundada no final de semana no programa Plenários, né? Exatamente. No final de semana com o Plenários e a semana que vem, direto do plenário na quarta-feira. Obrigado, Karina. Eu que agradeço.